E o último tópico, então, desse capítulo que a gente tem que discutir são os transformadores. Os transformadores são componentes fundamentais em circuitos AC que você utiliza o fenômeno de indutância mútua para aumentar ou reduzir voltagens alternadas. Por exemplo, você tem transformadores nos postes na rua porque eles vão reduzir uma voltagem de alguns milhares de volts para 220 que chega na tua casa. As subestações têm transformadores que reduzem uma voltagem ainda maior de centenas de milhares de volts que vem da hidrelétrica para alguns milhares de volts que é distribuído na rede local. O carregador do teu celular transforma os 220 volts em 5 volts. Então você tem transformadores em tudo que é canto, se você pensar bem. Okay? Basicamente, um transformador vai consistir num par de bobinas enroladas em torno do mesmo núcleo do material magnético de alta permeabilidade, um material ferromagnético, né, de alta permeabilidade. Assim você maximiza a indutância mútua, porque se você tiver alta permeabilidade, você vai maximizar o fluxo magnético de uma dessas bobinas, por exemplo, a bobina aqui que está ligada à fonte AC, que introduz uma voltagem de amplitude V1. Essa bobina, que a gente chama de enrolamento primário, vai ter N1 espiras. Se eu utilizar um núcleo de ferro, geralmente se usa ferro-silício, materiais assim, de alta permeabilidade, são materiais fáceis de magnetizar e com uma boa magnetização de saturação, lembrando lá da aula de materiais de ferro, materiais magnéticos, você vai aumentar o fluxo Φb que essa bobina vai produzir no enrolamento secundário que tem N2 espiras. E isso vai induzir corrente, aqui vai induzir uma FEM, por lei de Faraday, e você vai ter, consequentemente, uma voltagem V2 entre os terminais aqui de alguma carga de resistência R, ou de modo mais geral de impedância Z, que você liga nesse enrolamento secundário. Um transformador é simbolizado dessa forma, duas bobinas separadas por duas barrinhas que representam o núcleo metálico dele. Então a gente tem essa terminologia, o primário, o enrolamento primário é sempre ligado à fonte e o secundário vai estar ligado à carga. Então basicamente você tem um dispositivo no qual uma corrente no primário vai gerar fluxo magnético variável no tempo no secundário. Ok? Essa FEM, isso vai dar origem a uma FEM induzida no secundário que vai fazer com que circule uma corrente alternada quando você liga uma carga, um dispositivo com impedância Z de modo geral nesse secundário. Então aplicando a lei de Faraday no primário, eu vou ter menos N1 dFb dt. No secundário eu vou ter menos N2 dFb dt. Eu vou ter, por lei de Faraday, onde Φb é o fluxo dentro dessas duas bobinas que está aqui restrito, né, a esse núcleo metálico. As linhas de campo magnético circulam aqui por dentro. Isso aqui são as linhas de campo. Você vai ter igualdade de fluxos nos dois enrolamentos, então você pode igualar essas duas expressões. Você vai obter que a razão entre as forças eletromotrizes, a FEM no secundário dividido pela FEM no primário, vai ser dada pela razão entre os números de espiras dos enrolamentos. Então, se você supor que os enrolamentos têm resistências desprezíveis, ou seja, você considerar o transformador ideal, você vai ter a relação muito importante que o V2 dividido pelo V1 é igual a N2 sobre o N1. Daqui você tira que o V2 é igual ao V1, N2 sobre N1. Ou seja, a voltagem no secundário é igual à voltagem no primário, amplitude, né? Lembra que o Vzão indica amplitude. A amplitude de voltagem no secundário é igual à amplitude de voltagem no primário, vezes a razão entre os enrolamentos, no secundário e no primário. Isso aqui você pode fazer também. O V2 RMS igual a V1 RMS N2 sobre N1. Então, basicamente, a razão entre o número de espiras vai te dizer quanto você vai transformar uma voltagem na outra. O primário, geralmente, vai ser a tua tomada, né? Os 220. Por exemplo, se você tem um transformador de celular, uma fonte de computador, uma coisa assim, você vai ter 220 da tomada. E o secundário vai ser a voltagem que você precisa. Então, por exemplo, se eu quero reduzir, se eu quero 5 volts, eu vou precisar do quê? Eu vou ter 5 é igual a 220 N2 sobre N1. Então, N2 sobre N1 vai ter que ser 5 dividido por 220.
vai ter que ser 0,0227. Aproximadamente. Então eu vou buscar produzir meu transformador com uma razão entre os enrolamentos dada por isso. E eu vou ter outras restrições para o número de enrolamentos. Lembrando que se eu boto muitos enrolamentos nos meus indutores, eu vou ter autoindutâncias muito grandes, eu vou ter Ls muito grandes, e eu vou começar a ter restrições às frequências em que o transformador vai operar de maneira ótima. Mas aí a gente vai entrar numa discussão também que é um pouco mais avançada do que o tema aqui do capítulo. A ideia aqui do capítulo é introduzir o transformador como ideal, que é um dispositivo que você ignora a resistência dele, a impedância dele, e simplesmente o vê como um conversor de voltagens, de amplitude de voltagem, na razão entre os números de espiras dele. Ok? Se você despreza então as resistências desses enrolamentos, você vai ter igualdade de potências dissipadas nas duas espiras. Você vai ter o V1 e 1 igual a V2 e 2. Ou seja, o transformador não altera a potência. O que significa? Que se no primário você está rodando 220 volts, você vai ter uma corrente baixa. Se no secundário você está rodando 5 volts, você vai ter que ter uma corrente muito maior, né? Porque o produto vai ter que ser constante, esse produto entre VI. Então a gente pode combinar essa igualdade entre os produtos de VI com esse resultado anterior, que o V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1, para obter essa relação. Que o V1 sobre o I1, a razão entre amplitude de voltagem e amplitude de corrente no primário vai ser dada por R sobre N2 dividido por N1 ao quadrado. Lembrando que R é a carga. É a carga ligada ao transformador. Ou seja, se você liga o secundário, essa carga é ligada ao secundário, né? Carga ligada ao secundário do transformador. Quando você conecta o secundário a uma resistência R, o resultado é o mesmo que se a fonte tivesse ligada a uma resistência dividida pelo quadrado da razão de números de espiras. Então o transformador vai transformar as impedâncias também. Isso é um outro uso de transformador, mas é uma aplicação um pouco mais avançada em circuitos. Você utiliza um transformador como um redutor de impedância, como um modificador de impedância. Mas a principal aplicação dele está contida nessa fórmula aqui embaixo. É um conversor de voltagem, geralmente um redutor ou um ampliador de voltagens. Ok? Então essa é a discussão que a gente tinha que fazer sobre transformadores e sobre corrente alternada. As equações de Maxwell já foram discutidas, na verdade, no fim do capítulo 9 pelo professor Fagundes. Então a gente tem, com essa discussão de circuitos AC, impedâncias e ressonância e transformadores, a gente tem o fim do nosso conteúdo, do curso de Física 3.